Good day, mate. How you going? G'day, mate. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá, e quando eu voltei comecei esse vlog que se chama 50 Austrália, onde eu trago algumas informações sobre a Austrália, algumas experiências, algumas coisas que eu passei lá, curiosidades, coisas que são diferentes entre Brasil e Austrália, muita coisa tem aí no canal, dá uma olhada, de repente você se interessa por alguma coisa. E eu tenho trazido muita notícia ultimamente, porque o Brasil tem sido citado, tem sido bastante citado lá na mídia australiana, e também os assuntos que eu tinha para falar sobre a Austrália acabaram. Eu falei sobre praticamente tudo e não tenho mais ideia do que eu posso falar. Mas eu posso trazer as notícias de como o Brasil está sendo noticiado lá, e também de como a Austrália vê o Brasil, né? Que a gente tem aí uma visão diferente de como a Austrália é. A gente tem uma visão, uma ideia do que seja a Austrália, pelo que a gente fica sabendo deles aqui, que é muito pouco, e eles também têm uma visão aí diferente do que realmente nós somos, pelo pouco que sai lá de notícias daqui do Brasil, né? Então, eu acho interessante a gente saber como é que eles estão vendo o Brasil. Hoje eu trouxe uma notícia que saiu no site The Nightly, e é sobre viagem, né? Então, recentemente eu trouxe aí um vídeo falando sobre o governo australiano recomendando aí alto grau de cautela, altíssimo grau de cautela para quem, para qualquer australiano que quisesse visitar o Brasil como turista. Então colocou lá várias coisas, vários pontos que alguém que viesse como turista teria que tomar cuidado, né? Se precaver ali daquelas coisas que costumavam acontecer aqui. E isso também foi uma consequência, provavelmente, uma consequência dos grupos, né, de alguns grupos criminosos aqui do Brasil serem considerados terroristas. Então, isso levou a que o governo australiano passasse a aconselhar um alto grau de cautela para os australianos que viessem fazer turismo no Brasil. E essa notícia que eu trago hoje provavelmente é também uma consequência, uma resposta, ou meio que querendo dizer o contrário daquilo que o governo australiano aconselhou, né? Porque é escrito provavelmente por uma brasileira, provavelmente não, é escrito por uma brasileira, e aí está meio que falando muito bem do Rio de Janeiro, coisas que podem atrair turistas para o Rio de Janeiro. Então provavelmente ela vem em resposta a essa atitude do governo australiano de ter classificado o Brasil aí como de alto risco, ou altíssimo risco, né? E provavelmente a quantidade de turistas diminui vindo da Austrália. Então essa matéria foi divulgada lá, dizendo o contrário, meio que atraindo turistas, né? E então ela foi escrita por Carla Viana, que escreve para The Washington Post, e aí foi colocada também nesse jornal The Nightly. O título da matéria diz assim: visitando o Rio, tudo o que você precisa saber para visitar a cidade brasileira em plena expansão. Embaixo está: com o boom do turismo no Rio, a cidade tenta se adaptar sem perder sua identidade. E ela foi escrita em 10 de julho de 2026. Aí eu já acho que o título também, boom do turismo no Rio, a cidade tenta se adaptar sem perder sua identidade. Eu acho que o Rio de Janeiro sempre foi uma cidade turística. Sempre foi. Ela sempre foi o cartão postal do Brasil aqui como turismo, para atrair turistas, né?
De qualquer maneira, ela começa a matéria dizendo: pedir comida a um dos vendedores de praia do Rio de Janeiro costumava exigir uma mistura de fé e Google Tradutor. Agora, na barraca do Antônio, na praia de Ipanema, um dos muitos quiosques na praia, um cardápio recém-laminado oferece uma pequena, mas reveladora atualização. Abaixo das palavras mandioca frita, está a tradução em inglês, fried cassava, entre aspas. Manuel Gomes Alves, gerente do quiosque, mostra com orgulho o cardápio ao vermos uma tradução um pouco mal feita, mais abaixo na página. O típico corte brasileiro de carne bovina, conhecido como contrafilé, é traduzido aqui, literalmente, como against filé with fries. Against é contra, mas é contra no sentido de você ser contra alguém. E a carne é contra filé porque fica ao lado do filé, né? Eu acho, não entendo bem aí de cortes bovinos, mas não é que ela é contra o filé e fica batendo no filé. Então é uma tradução, fora que os cortes de carne não são traduzidos ao pé da letra, eles têm um nome diferente em inglês, né? E tem um nome específico que foi dado em inglês. Então não é traduzir o que está no português como é português, mas foi isso que fizeram aí. E provavelmente nem usaram o Google Tradutor, usaram aí algum dicionário para descobrir o que é contra e aí juntaram no filé. É engraçado essa parte. Atrás de Alves, jovens preparam caipirinhas e exibem seu portunhol, uma mistura de espanhol e português muito ouvida em pontos turísticos. Entre aspas, aprenderam na praia, diz Alves, que trabalha no mesmo local há 14 anos e afirma que este verão foi o melhor de todos. Nesse pedaço fala, o cenário aponta para a adaptação, muitas vezes improvisada, do Rio a um público internacional crescente. Durante décadas, o Brasil permaneceu um tanto à margem do turismo convencional, com suas praias famosas frequentemente ofuscadas por preocupações com a segurança e a instabilidade política. No entanto, essa percepção está mudando rapidamente. Não sei baseado em quê, né? Porque a segurança tá um horror, estabilidade política também. De qualquer maneira, segue aqui. Aqui, acima dessa foto, diz: no ano passado, a cidade recebeu um número recorde de 2,1 milhões de turistas internacionais, 45% a mais do que no ano anterior, com destaque para visitantes da Argentina, do Chile e dos Estados Unidos. E mais de 1 milhão já chegaram esse ano, segundo dados oficiais de turismo. Embaixo da foto está escrito: barracas ocupam as ruas de Copacabana, vendendo camisetas do Brasil. E a fonte da foto é ela mesma, a Carla Viana. Esse pedacinho diz cardápios em inglês e uma equipe multilingüe. Podem parecer detalhes pequenos, mas revelam algo maior. Uma cidade aprendendo a receber o mundo sem abrir mão das pessoas e dos costumes que a tornam o que ela é. Aqui ela diz: já estamos vendo essa tensão se manifestar nas praias. Não entendi a palavra tensão. As vendas nas praias do Rio, por exemplo, têm sido informais há muito tempo, com preços fluidos e abertos à negociação. A cidade recentemente começou a reprimir os vendedores que cobram mais dos turistas do que dos moradores locais por alimentos, bebidas e souvenirs, prática conhecida como taxa de gringo. As autoridades já até lançaram um estudo para explorar formas de padronizar os preços em todos os níveis, uma medida incomum numa cidade cuja cultura de praia é muitas vezes guiada por relações pessoais. Aqui na foto
Então, aqui tem essa foto, né? Embaixo da foto está dizendo o cardápio da barraca do Antônio na praia de Ipanema, vendendo produtos locais, né? Então, aqui abaixo do filé, do contrafilé, está realmente escrito Against Filé. Esse outro pedaço diz: recentemente em Copacabana, uma promotora de eventos de língua espanhola me entregou um panfleto de uma festa de reggaeton. Ela nem sequer tentou falar português. Latin Funk, dizia o papel neon, seguido pela expressão bem brasileiro. No entanto, nada naquela interação parecia muito brasileiro, principalmente porque o reggaeton não é um gênero popular por aqui. Além da praia, o cenário gastronômico da cidade também passa por uma transformação. A cena culinária do Rio sempre foi marcada por caipirinhas em copos de plástico e refeições despretensiosas após a praia. Tudo isso geralmente consumido naquele típico boteco pé sujo. A comida nunca foi a atração principal por aqui e tem se tornado cada vez mais. Nesse pedaço ela diz: quando me mudei de Nova York para o Rio, 6 anos atrás, o conceito de brunch nem sequer existia por aqui. Em vez disso, a refeição se resumia a uma torrada com manteiga e um expresso rápido na padaria do bairro. Hoje, esse ritual de refeição tranquila e demorada sustenta o funcionamento de restaurantes inteiros. Um desses estabelecimentos é o Solo Café. Não sei se é assim que se fala, mas eu vou falar assim. Um local especializado em brunch, com foco em alimentação saudável e serviço durante todo o dia, com unidades nos bairros cariocas de Leblon, Ipanema e Copacabana. Áreas muito frequentadas por turistas. Desde o início, conta o proprietário Fernando Kaplan, o café ofereceu horários flexíveis e um cardápio leve, adequados à rotina carioca voltada para a praia. Então tem aqui a foto do restaurante e embaixo da foto estrangeiros representam uma parcela crescente da clientela do Solo Café em Copacabana. E a foto também é da Carla Viana. Esse pedaço, então, né, diz assim, abre aspas, a Solo foi criada para realmente atender ao público carioca, fecha aspas, diz Kaplan, referindo-se a quem nasceu e cresceu no Rio, né? Porque eles talvez não estejam familiarizados com a palavra carioca. Tanto que temos clientes que vão lá 2 ou 3 vezes ao dia, para um café, depois um sanduíche e talvez mais tarde um iogurte, fecha aspas. E os cariocas aprovaram. Em menos de 3 anos, a cafeteria expandiu-se para 4 unidades. O modelo focado no público local permanece, mas o perfil da clientela está mudando visivelmente. Especialmente na unidade de Copacabana, os estrangeiros representam uma parcela crescente dos clientes de Kaplan. Ele está contratando funcionários que falam inglês ou espanhol e desenvolvendo um programa interno de inglês, no qual a equipe aprenderá vocabulário específico da área de hospitalidade. Então, esse pedaço continua. Abre aspas, consideramos isso extremamente importante, fecha aspas, acrescenta Kaplan. Abre aspas novamente, porque faz com que os estrangeiros se sintam muito mais bem-vindos, fecha aspas, é lógico, né? Outros restaurantes que pareceriam deslocados há apenas alguns anos também estão prosperando e se expandindo para as calçadas, incluindo o Teva, um estabelecimento vegano inspirado nas delis de Nova York, o Fatia, um bar com pista de dança e ambiente que lembra uma sala de estar, servindo pizza, e o Virtuoso, um bar de vinhos naturais onde pequenas porções à base de vegetais custam mais do que um almoço brasileiro tradicional de arroz e feijão. Essa foto está escrito embaixo, as pessoas jogam futevôlei na praia do Leblon, no Rio, um ponto turístico popular. E a foto também é dela.
Esse pedaço vai dizer: alguns desses conceitos de gastronomia e bares estão surgindo em bairros mais locais, aqueles que raramente figuravam nos roteiros turísticos. Em Laranjeiras, por exemplo, o Mercado São José, um prédio histórico que permaneceu fechado por 7 anos, foi recentemente transformado por um espaço gastronômico inspirado em locais como o Chelsea Market, em Nova York, e o Time Out Market, em Lisboa. Abre aspas. Tenho notado um fluxo maior de turistas em Laranjeiras, algo que antes era muito raro, fecha aspas, comenta Lara Stauberg, moradora do bairro. De vez em quando, ela chega até a ouvir sotaques estrangeiros na academia que frequenta. Esse pedaço diz: as novas atrações também estão levando visitantes para além dos pontos turísticos tradicionais de Ipanema e Copacabana, inclusive para as favelas do Rio. Recentemente, a caminho de uma aula de yoga no Vidigal, uma comunidade situada no morro, acima dos bairros mais ricos do Rio, observei 2 mulheres descendo de mototáxis em uma curva da estrada que oferece uma vista panorâmica das praias lá embaixo. Vestindo camisetas iguais com o tema do Brasil, elas pararam para tirar uma foto antes de seguir subindo. Essa cena seria muito menos comum há uma década. As favelas do Rio, tradicionalmente bairros de baixa renda, foram por muito tempo associadas à criminalidade e ao tráfico de drogas, sendo consideradas em grande parte inseguras para quem não era da região. Foi apenas no período que antecedeu a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, quando a cidade lançou uma iniciativa de segurança e turismo para pacificar, está entre aspas, as favelas mais visíveis, que um número maior de turistas começou a visitá-las. Então, aqui embaixo dessa foto diz: em uma das mais recentes tendências turísticas, visitantes se reúnem na Porta do Céu, na Rocinha, para que um drone registre a cena. A foto é dela, Carla Viana. Nesse pedaço diz: hoje, locais como o Vidigal e a Rocinha tornaram-se atrações turísticas por si sós, graças às suas vistas panorâmicas e bares em terraços. No entanto, a onda mais recente de visitantes tem sido atraída por vídeos que viralizaram nas redes sociais. Abre aspas, Porta do Céu, fecha aspas, na Rocinha, turistas fazem fila para participar da tendência do momento: ser filmado por um drone enquanto atravessam uma porta desgastada em um terraço caminho em direção à borda, enquanto o aparelho se afasta. Diante deles, um mar de casas de tijolos estende-se pela encosta até o oceano, e a imponente Pedra da Gávea ergue-se ao longe. Então aqui diz: no dia da nossa visita, encontramos um casal do norte do Brasil e outro do Canadá. Era a segunda vez que o casal brasileiro visitava a favela. Enquanto o homem abre a porta para sua companheira, o drone passa rapidamente por cima, filmando a dupla, enquanto caminham em direção à borda. Sentam-se juntos em uma cadeira e se beijam para a câmera. Aí, então, tem essa foto, né? E embaixo da foto está: o terraço do Porta do Céu é agora um dos locais mais disputados nas favelas, com filas de espera de até 3 horas. E a autora dessa foto também, o crédito é dela, Carla Viana. Então esse pedaço diz: os vídeos começaram a viralizar este ano, impulsionados principalmente pelo meu guia, Carlos Alberto Soares da Silva, que começou a postar vídeos de drones da favela em 2018. Abre aspas, eu costumava carregar o drone na minha mochila e oferecer: quer gravar um vídeo? Eu cobrava R$50. Os vídeos eram péssimos naquela época. Fecha aspas, conta ele. Este é agora um dos pontos mais procurados da favela. Pode haver filas de até 3 horas para acessar o terraço da Porta do Céu durante a alta temporada. No terraço, há pelo menos meia dúzia de pilotos de drone, cada um com seu próprio equipamento e grupos de turistas. Abre aspas, muitas das crianças daqui estavam perdidas, envolvidas com o crime. Fecha aspas, diz Soares da Silva. Abre aspas novamente, hoje vejo muitas delas trabalhando no turismo. É muito legal.
Elas criam um Instagram, começam a fazer seus próprios vídeos. Crianças que estavam seguindo o caminho errado encontraram um novo propósito, fecha aspas. Mais tarde, conheci uma família que abriu seu próprio terraço para uma experiência semelhante, porém mais intimista. Eles pintaram um mural na borda e administram um pequeno bar na cozinha, vendendo limonada, refrigerantes e caipirinhas. O proprietário, Marcelo Campos, diz que sua esposa adora ensinar passos de danças brasileiras aos visitantes, tornando a visita mais interativa. A maior parte da família agora trabalha no negócio. E continua aqui, abre aspas, fico muito feliz em ver a Rocinha sendo vista de outra forma, fecha aspas, diz Larissa Silva, professora de yoga e moradora do bairro. Por muito tempo, segundo ela, a comunidade foi vista como um lugar proibido, entre parênteses, aliás, entre aspas. Embora essa percepção esteja mudando, atraindo recursos para novos projetos voltados a crianças e obras de saneamento básico, nem todos estão convencidos de que os benefícios estão sendo distribuídos de maneira equitativa. Além disso, o perfil do bairro está mudando. Muitos moradores antigos estão indo embora, alugando ou vendendo suas casas por preços exorbitantes. Tudo porque há pessoas de fora dispostas a pagar esses valores. Então, aí tem essa foto. Embaixo da foto está o guia turístico da Rocinha, Carlos Alberto Soares da Silva, tira fotos de seu grupo de turismo em um telhado. E a foto é dela, Carla Viana. Ela continua dizendo, abre aspas, hoje em dia a gente mal conhece as pessoas, fecha aspas, diz Silva. Abre aspas, a Rocinha sempre foi lotada e caótica, mas agora, em questão de 1 hora, você vê mais de 5 grupos de 15 turistas cada, sendo guiados pela comunidade, fecha aspas. Adam Newman, um americano que se mudou para a favela do Vidigal em 2014, preocupa-se com o fato de que grande parte do turismo atual é voltada para levar os visitantes pelas favelas o mais rápido possível, trazendo poucos benefícios duradouros para os negócios locais. Foi isso o que o levou a fundar a Favela Inc. A organização sem fins lucrativos inclui a Brota, uma incubadora de projetos liderados pela comunidade, e a Favela Experience, uma empresa de turismo que muda o foco de ver a favela para conhecer as pessoas que vivem nela, ver e conhecer entre aspas. E aí tem mais uma foto, e embaixo da foto diz, Laerte Temuda vende um coco fresco no calçadão da praia de Copacabana para um casal britânico, e a foto também é dela, Carla Viana. Esse pedaço diz, os passeios de Newman levam os visitantes a conhecer projetos sociais locais, como o AMI Viva, que oferece aulas gratuitas de yoga e jiu-jitsu para crianças e adultos em comunidades carentes. Os visitantes podem participar de diferentes atividades em cada projeto, como uma aula de defesa pessoal no AMI Vida, e tem a oportunidade de fazer doações. Esse pedaço diz, na Brota, os moradores têm acesso a Wi-Fi gratuito, notebooks, estúdio de gravação e equipamentos para podcast. O objetivo, diz Newman, é fomentar oportunidades na comunidade e oferecer aos moradores os recursos para criar seus próprios negócios. Abre aspas, se você caminhar pela comunidade de um ano para o outro, verá que a maioria dos negócios terá mudado de nome ou desaparecido, fecha aspas, diz ele. Abre aspas novamente, minha maior preocupação é que daqui a 10 anos, a maioria das pessoas que vivem aqui não seja do Vidigal, fecha aspas. E aí tem mais uma foto, né? E embaixo diz, um vendedor vende bebidas na mundialmente famosa praia de Copacabana. A foto também é dela, Carla Viana. Esse pedaço diz, semanas depois, de volta à praia de Ipanema,
as traduções no cardápio da barraca do Uruguai continuam imperfeitas. Contra filé com fritas ainda aparece como against filé with fries. Algo que, de certa forma, parece adequado para uma cidade que está aprendendo a dialogar com o mundo em seus próprios termos. No entanto, um coco verde custa R$15, $4,20, seja você morador ou não. Quando cheguei aqui 6 anos atrás, custava R$6. A questão que o Rio enfrenta agora não é se os turistas virão, mas sim como a cidade se adaptará sem perder as pessoas e os lugares que fizeram os visitantes se apaixonarem por ela inicialmente. Abre aspas, se o lucro não for a única prioridade e o bem-estar da comunidade for levado em conta, fecha aspas, diz Newman, abre aspas, novamente, tudo acontece de forma diferente, fecha aspas. E aí, assim, então, acaba essa matéria, né? E como eu disse anteriormente, eu acho que ela foi escrita para ir contra essa atitude, tanto de designação dos grupos criminosos como terroristas, quanto para a designação do governo australiano para que se tome altíssimo cuidado, né? Turistas que venham para cá. Eu acho que romantiza muito uma coisa que é séria. Eu nunca fui para o Rio de Janeiro, tenho medo de ir. No próprio site lá do governo australiano está dizendo as consequências de você ser vítima de crime aqui no Brasil, que eles não têm muito o que fazer para ajudar. Por isso mesmo é que eles colocam lá, então, um altíssimo grau de risco, porque se um australiano vier, ele vem por conta própria, por risco próprio, assumindo os riscos que tem, eles aconselham, mas a pessoa vem se quiser, mas estando aqui, ele pode estar aí exposto, né, a toda uma criminalidade, e eu acho um pouco irresponsável a pessoa chamar turistas desavisados lá para a favela, um local que sempre foi desaconselhado que as pessoas frequentassem, porque continua acontecendo crimes, a criminalidade não diminuiu, muito pelo contrário. Eu também fiquei 6 anos fora do Brasil e quando eu voltei eu fiquei abismada como está péssima a situação aqui, né? Então eu acho meio irresponsável essa romantização aí da favela e esse chamado, porque parece que ela está escrevendo assim para atrair as pessoas. Uma das 2 coisas que eu gostaria de comentar aqui, uma é sobre esse comércio todo acontecendo ali dentro da favela com os turistas. Será que tudo isso tem empresa aberta, todos os impostos devidos são recolhidos, são assim, recolhidos principalmente exatamente o que se deve, né? Porque muitos turistas às vezes pagam ali, pagam em dinheiro, né? Porque eles não têm cartão aqui, não vão fazer Pix, eles compram o real e pagam em dinheiro. Então, será que os impostos estão sendo recolhidos? Será que tudo isso é formal ou é informal, todo esse comércio lá dentro? E outro ponto que me chamou a atenção foi o fato de ela dizer que hoje um coco verde na praia custa R$15 e que 6 anos atrás, quando ela chegou ao Brasil, custava R$6. Então, mais do que dobrou de preço, né? Teve um aumento de mais de 100% nesse período, que aí, na verdade, a gente acaba sendo informado que a inflação foi de 5%, 6%, só que o preço das coisas mais do que dobra, né? Então, eu acho meio irreal
essa matéria, mas ela está sendo divulgada na mídia lá australiana, né? E algumas pessoas podem ler, podem se encantar e querer vir aqui conhecer tudo que está sendo descrito aí nessa matéria. Fora que eu também não concordo quando ela diz que é uma cidade que está se adaptando ao turismo, quando sempre foi uma cidade turística. De qualquer maneira, eu trouxe aqui, está citando o Brasil, saiu na Austrália, eu trouxe aqui, a minha opinião não importa, só estou comentando por comentar, e é isso que eu queria deixar então. Obrigada por assistir, se puder deixa um like para mim, e bye bye.